Vamos lá, vamos retomar Apocalipse capítulo 21. A gente parou no versículo 8, 9, né? No 9. A gente vai começar o 9 a 10 aqui, né? Vamos ler novamente? O 9 em diante aqui, ele faz aquela retomada cíclica e ele fala com detalhes o que ele já falou nos versículos anteriores. Tá? Ele vai desenvolver aqui a Nova Jerusalém como lugar santíssimo. A gente vai ver vários detalhes, né, dessa cidade, dessa Nova Jerusalém aí, com muitos detalhes. Eu não vou parar tanto, vou tentar não parar tanto, porque são muitos detalhes, são muitas figuras, né, muitas coisinhas de fundamento, de pedra da porta. Então eu vou tentar dar uma geral, que vai ser já com detalhe, mas tentando amenizar, tá? Porque é bastante detalhe mesmo. Você vai ver a beleza, a glória, tudo isso é para representar a glória da Nova Jerusalém. O resplendor, o brilho, o que está acontecendo. Gente, é um negócio final. Então, toda a majestade de Deus, todo o brilho, toda a glória, conquista, vitória, pureza, tudo isso está sendo representado na cidade. Então, ele não tinha como não descrever com detalhes, e detalhes assim extraordinários que ele vai descrevendo aqui. Tá? Então, deixa eu só... vamos no 9 mesmo. Apocalipse 21, 9 e 10. Aí eu retomo aqui para a gente fazer um resuminho. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, olha que interessante, né? Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tá? Então vamos lá. Depois da visão introdutória, que a gente já leu, versículo 1 a 8, um anjo conduz João para uma descrição detalhada da cidade de Deus. Ele fala aqui, né? Mostrou a cidade santa. Olha só, ele dá vários, né, termos: cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O relato abrange diversos aspectos, a gente vai ver. Tá? Tem um aspecto da cidade aqui, que fala da beleza da cidade, das portas, dos fundamentos, das medidas, os materiais que ela está, né, tá compondo essa cidade. Depois ele fala da condição da cidade. Né? Lá no versículo 22 para frente, ele vai falar que a cidade não tem templo. Então fala de uma ausência de templo nessa cidade. Que o sol e a lua, elas vão ser dispensáveis. Não precisa mais de sol, de lua. As portas permanecem abertas da cidade. Então são vários detalhes, né? E nada impuro e vergonhoso vai entrar nela. Então olha aqui, né, as condições dessa cidade. Então isso demonstra como o Apocalipse expande os temas, como esse Apocalipse até o restante ali, está expandindo o que ele já falou do versículo 1 a 8. É uma expansão de detalhes daquela cidade que está descendo do céu. Não foi? Já não desceu do céu a Nova Jerusalém? O tabernáculo de Deus está entre os homens, já desceu. Agora ele volta a ver a cidade e agora ele conta os detalhes da cidade. O movimento sempre retomada, né, cíclica, para trazer detalhes sobre aquilo que ele já falou. Isso aí foi um padrão no livro todo que a gente estudou, né? Além disso, essa passagem se relaciona também com Apocalipse 17 a 19. Tem um teólogo que chega a caracterizar o livro de Apocalipse aqui, né? Ele chama assim, ele fala que ele resume o livro assim, uma história de 2 cidades, a prostituta e a noiva. Ele resume Apocalipse como se fosse a história de 2 cidades, de 2 povos, de 2 reinos. Né? Então a Babilônia, a grande Babilônia que caiu, e a Nova Jerusalém que está sendo implantada na eternidade. Né? Um outro apresenta um outro tipo de sinopse, esse contraste de 2 impérios, né? Em Apocalipse, Babilônia, Nova Jerusalém, o império da besta, o reino de Cristo, ele é intencional o tempo inteiro, a gente viu isso. Tá? Fiorenza observa semelhanças entre a descrição da Nova Jerusalém e o relato de um tal de Heródoto sobre a Babilônia histórica, a Babilônia real.
incluindo dimensões quadrangulares e medições em estádios. Olha que interessante. Esse teólogo faz uma pesquisa e ele vê que algumas características das medições da Nova Jerusalém era compatível com medições da Babilônia. O que essa mensagem traz se isso foi de fato algo intencional da parte de Deus? Que a Nova Jerusalém está sobrepondo a Babilônia. Entende? Está sobrepondo aquele império. Então usa-se padrões para mostrar que está entrando no lugar daquilo que tinha sido estabelecido, que caiu. E existe uma cidade agora de Deus, né? Os leitores são convocados a escolher sua lealdade, a gente já viu isso, né? Aqueles que vencem as pressões do mal e a perseguição participarão da alegria e da comunhão com a Trindade, enquanto os que se rendem às forças do mal, que a gente chamou semana passada, né, dos covardes, né? Sofrerão as consequências. Muitas imagens são inspiradas aqui, que a gente vai ler, na visão do novo templo de Ezequiel, capítulo 40 a 48. Nós não vamos ler porque é grande, todos os capítulos. Capítulo 40, 41, 42, 43, 4, 5, né? Até o 48 você tem uma visão de um templo chamado templo escatológico de Ezequiel. Aquele templo de Ezequiel, ele não é o templo de Salomão, tem coisas diferentes, e ele não é o templo reconstruído, tem coisas diferentes, ele não é o templo de Herodes, exato, do templo de Jesus, e ele não é exatamente também o templo de Apocalipse. Então, essas são questões interessantes, mas muito do que está sendo falado aqui, encontra, né, alusão e referências lá desse templo de Ezequiel. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ler todo Ezequiel. Pega em casa lá, Ezequiel 40 a 48, que você vai ver esse templo escatológico, e você vai ver as diferenças com Apocalipse, e as semelhanças. Uma transformação significativa, quer dizer, uma diferença significativa entre o templo de Ezequiel e o de Apocalipse, enquanto Ezequiel enfatiza o templo, olha que interessante, lá na visão escatológica, desse novo templo ali, a ênfase está na onde? No templo mesmo, na reconstrução do templo, no templo belo, tudo. Aqui, afirma que não tem templo na cidade. Pois a cidade, atenção, a cidade se torna o templo de Deus. Toda a cidade se torna o templo de Deus. Não há mais um lugar de construção específica chamado templo. Tá? Não há. Isso é um erro. A gente comete erros, gente, que a gente pode cometer. Mas são erros que a gente acabou assim aceitando durante o tempo, culturalmente. Por exemplo, chamar um prédio de templo para um judeu é a maior blasfêmia. Biblicamente, o templo só é aquele templo de Salomão, o templo destruído, o templo reconstruído, o templo de Herodes de Jerusalém. Tanto é que judeu não tem templo em lugar nenhum, tudo é sinagoga. Não tem templo. O templo era o lugar único onde poderia ser feitos sacrifícios. Tanto é que eles não fazem sacrifício porque não tem templo. Tem sinagoga, mas não tem templo. Então nós falamos coisas, né? Tudo meio torta, né? A gente confunde muitas coisas, né? Não há templo. O templo da nova aliança é a igreja como pedras vivas sendo reconstruídas para a morada de Deus, que é Nova Jerusalém, que lá não tem templo também, porque a própria cidade vai ser o templo. Olha que interessante. Exato, então nós falamos, não é errado falar, assim, desde que a gente entenda o conceito. Como a gente chama, né, o lugar de igreja, a gente entende que igreja não são as paredes, não são as paredes. Nunca foi, biblicamente falando. A igreja na casa, eu não sei quem, tinha igrejas que se reúnem nas catacumbas, né, por causa das perseguições. Então, a igreja da Coreia não tem templo, não tem igreja. Quer dizer, não tem igreja na Coreia? Tem, mas não tem templo nenhum, né? Então, a igreja é o povo de Deus, reunido em algum lugar, seja ele fechado, aberto, né? Mas, culturalmente, o lugar onde abrigava a igreja também começou a ser chamado de igreja. Então, a gente fala, mas desde que a gente entenda que a igreja, isso aqui é a igreja porque tem igreja reunindo aqui. Porque senão é um prédio só.
né? Então, esses conceitos eles são importantes para a gente não travar em algumas questões, na leitura bíblica, inclusive. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Lá em Ezequiel, ele vê um novo templo, reconstruído, com um monte de coisas belas. Você vai ver lá, se você ler. Lá em Apocalipse, ele fala de uma cidade que não tem templo. O templo acabou ali, né? E a gente vai ver por quê. Assim, é essencial perceber que a cidade simboliza o templo. E que a Shekinah, né, essa glória essa glória de Deus, agora abrange todo o habitat do povo de Deus que se estende entre céu e terra. Tá? Então Deus, lembra? Deus está habitando com o povo. O templo ele ganha uma dimensão fora de uma estrutura física somente. Né? Essa habitação, essa morada no povo e o povo em Deus se torna esse lugar de interação e de moradia eterna com esse Deus. Tá? Isso, olha que interessante, então, tem muita coisa conectada ao Éden, porque o Éden é o padrão original, e Deus está restabelecendo o que a quebra da aliança do homem no Éden perdeu. Então, muito é retornar o padrão do Éden, só que agora é um Éden muito melhor. Existe um desenvolvimento desse Éden, que eu falo, olha que interessante essa pergunta que você fez, que a gente vai ver aqui que tem elementos relacionados, porque Deus está realmente refazendo o ambiente do jardim, no sentido daquilo que Deus queria, de morar, de habitar, de relacionar, sem nenhum Impedimento. Deus sempre quis isso, lembra que eu falei? E o Éden é essa representação primária. Nós fomos arrancados do Éden, jogados fora. Agora Deus está jogando a gente para dentro de um novo Éden, mas que não é mais só um jardim, é uma cidade. Olha que interessante, é um jardim, você vai ver que tem elementos do jardim, porque tem árvore essa cidade, lembra o jardim, tem rios. Então você fala, mas por que agora a cidade? Porque ela está, de alguma forma, urbanizada. O que isso tem a ver? Olha que interessante isso. Tem a ver que a produção humana, aquilo que nós produzimos para Deus, que tem validade eterna, vai ser considerado parte deste jardim. E o que o homem faz, ele considera urbanização. E ele está juntando o jardim, que é uma dádiva de Deus, criação, natureza, mas com coisas culturais que o homem fez e produziu para Deus, que Deus falou, isso aqui vai durar pela eternidade. Eu vou juntar com a natureza criada. E vem uma cidade. Vem uma cidade com gente produzindo coisas para Deus. Nós vamos ver isso, porque a glória das nações será dada para Deus. Tem produção, gente. Tem produção de cultura, riqueza, que vai ser dada para Deus ali na eternidade. Tudo aquilo que Ele merece, que foi dado para coisas erradas, vai ser colocado aos pés dEle. Isso é o conceito da questão das obras, lembra? Obras como palha, prata, ouro, feno, né? Quer dizer, o que é aquele tipo de obras? As palhas, né? a madeira, que o fogo vai passar, são as obras que não permanecerão para a eternidade, que não tem valor para a eternidade. Ela foi feita aqui na terra, a hora que o fogo de Deus passar, simplesmente vai ser descartado. Só que tem obras que são ouro. Tem coisas que nós fazemos para Deus que permanecem para a eternidade. E isso é construção humana, dádiva de adoração, de trabalho, de coisas que produzimos como homens de Deus, como criação de Deus, que Deus vai considerar como parte desse ambiente eterno. É como se Ele juntasse coisas que Ele falou, isso aqui vai continuar, eu vou botar lá no Éden. O Éden se torna uma cidade. E é interessante tanto é que as portas, você vai ver os fundamentos, tem tudo a ver com o ser humano. As medidas, é uma medida humana. O que Ele fez? Ele juntou coisas humanas que duram para a eternidade para construir essa cidade-jardim. Mas o intuito é voltar para aquela origem de comunhão que foi perdida por causa do pecado, que agora foi destruído o pecado, e que Ele consegue retomar esse ambiente de morada que Ele sempre quis. Entende? Ficou claro, hein?
Ah, gente, essa questão do habitat de Deus, isso já acontece, começou, na verdade, lembra do já e ainda não? Já começou com a igreja, quando a igreja ela é identificada como casa de Deus, templo, não é assim que a igreja é chamada? A igreja é chamada casa de Deus, morada, nação santa, templo, povo de Deus, né? Povo eleito, né? Edifício que está sendo construído, tudo isso já mostra que a igreja já é morada de Deus e ainda não. Já é porque teve um início, sendo salvo, fazemos parte, mas ainda não, porque o pecado ainda está aí, ainda estamos no mundo caído, o pecado está... Então tem coisas que ainda limita para a plenitude disso, que só vai acontecer nesse momento que a gente está lendo. Agora, olha só, e será plenamente realizado na eternidade, em um sentido definitivo e físico. Por que físico? Porque envolve a terra e o céu, envolve essa mistura de dimensões, não existe mais separação entre o que é visível e invisível. Essas coisas se juntaram. O coral do céu é feito agora de anjos e de gente salva. Não tem mais assim, ó, os anjos cantam lá no céu e a gente canta aqui na terra. Não tem mais isso. É um coral de seres celestiais e salvos, cantando a Deus, e os anciãos respondendo. Gente, é um negócio extraordinário, quer dizer, uma coisa só. Tá? Não tem mais essa divisão lá na eternidade. Por isso, novo céu, nova terra. Aí vamos ler novamente aí, 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva. Olha lá, vou mostrar para você a noiva, a esposa do cordeiro. E a noiva é a cidade também, não é isso? Você entende aí que interessante? Você lembra quando eu falei do acúmulo de metáforas? Mas peraí, a igreja é a noiva ou é a cidade? Não, você não está entendendo, são as duas coisas, é um acúmulo de metáforas, porque os judeus trabalhavam com esses conceitos, uma coisa não exclui a outra. Então, eu vou mostrar a noiva, e de repente ele mostra uma cidade. Realmente, a cidade é a noiva, é isso aí. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Né? Então, um anjo aí transporta João, né, para um monte. Gente, monte, obviamente, ele tem um simbolismo, né, na cultura ali de judaica. As montanhas eram sempre, né, o Sinai, vários montes significativos, o Moriá, né, os montes onde coisas, teofanias, aparições de Deus aconteciam. Né? Os montes simbolizavam, né, um lugar alto, onde eles acreditavam que estava mais próximo do céu. Por isso, na cabeça lá da Torre de Babel, era isso que eles estavam querendo fazer. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos montar a casa lá para os deuses, para eles morarem aqui com a gente. Só que lá era pagão, era contrário a Deus. Eram as divindades da época, eles queriam fazer isso. Lá fala Deus, mas como que controlando Deus. A mentalidade da época é que eles controlavam as divindades. Então assim, vamos fazer elas habitar com a gente, vamos tratar ele bem, para a gente poder manipular as divindades e eles abençoarem a gente e dar tudo certo aqui. E Deus falou: não, confunde que esse troço está tudo errado, hein? Não falei para fazer isso? Vamos espalhar esse povo. Né? Mas Babel tem justamente esse sentido. Né? Então, o monte ele era significativo e aqui ele é tomado como símbolo também de um lugar para essa visão. Né? Então, o monte aqui ele tem uma função o quê, gente? Revelatória, de revelação. Né? Pois João vê a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele enfatiza que a cidade, ela vem da onde? Da parte de Deus. Isso reforça que sua origem não está, olha que interessante, a origem da cidade não está nas obras dos salvos. A origem dela é do próprio Deus, é da parte dele, ele que construiu, apesar de usar coisas dos homens, né? Mas é ele que está construindo isso. Mas que um dom divino para o seu povo, a esposa do Cordeiro, né? Então ela vem ali da parte de Deus. Vamos no versículo 11, a qual, o que ela tem aí? Versículo 11, ela tem a glória de Deus, essa cidade.
o brilho dela, né, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aí ele começa a descrever algumas coisas, né? Aqui fala da beleza começa a falar dessa beleza, né, extraordinária, do brilho, da glória, do esplendor, tá? Bill ele interpreta que a glória de Deus é como se fosse o adorno da noiva, né? Nesse momento aqui, possivelmente parte de sua vestimenta, né? Como as suas obras. A beleza da cidade eterna é descrita por algumas palavras, né? Representando luz, brilho, né? Uma joia como jaspe. Jaspe, uma principal joia mencionada no livro já, tá certo? Ela apareceu no capítulo 4. E ela constitui os muros da cidade agora no capítulo 21, 18 também, e é a primeira pedra do fundamento. Em todas essas passagens, gente, as joias simbolizam o quê? Para a gente sintetizar, simbolizam o esplendor e a pureza da glória de Deus. Tá? Todas as pedras preciosas, elas foram colocadas com a intenção de mostrar brilho, santidade, glória, resplendor, majestade, pureza. Elas têm essa finalidade. Ele não conseguia descrever com tanta objetividade, e João usou as pedras ali, foi usada na visão para ele, daquilo que eles conheciam como algo mais brilhante na época, né? Mais puro, mais brilhante, cristalino, né? Tudo que era perfeito, o tipo de ouro que é colocado ali, chega a ser tão puro que chegava a ser transparente, né? Não tem ouro transparente no físico, né? Mas ali era como se fosse um ouro tão perfeito, tão cristalino, tão puro. Ele precisa enfatizar esse tipo de coisa, né? Versículo 12: tinha uma muralha grande, alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê aqui que interessante, né? Usando de novo, para falar da totalidade do povo de Deus, quais são as maiores referências? Ele usa da antiga aliança, quer dizer, os patriarcas, e ele usa também da nova aliança, os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Aí o povo briga, né? Quem que são os 12? Será que era Paulo? Será que era o outro que entrou lá, como chama? Matias, né? Será que é Matias, né? Não sei, não vamos saber só lá, né? Será que é só uma representação? Porque os 12 apóstolos sempre simbolizaram aquilo que Deus queria fazer, Jesus queria fazer, uma nação nova, um novo Israel. Assim como as 12 tribos representam o Israel do Antigo Testamento, os 12 apóstolos foram escolhidos para apresentar um novo povo que ele estava construindo da nova aliança. Então, às vezes metafórico só, tá? No mundo antigo, os muros eram essenciais, por isso grande, alto, aí falando dessa cidade. A Nova Jerusalém ela é comparada aqui com metrópoles, né, como a Babilônia, Roma, tá? As dimensões aí são grandes. A diferença central que tem, gente, entre o templo lá de Ezequiel e Apocalipse está que em Ezequiel, cada tribo tem sua porta correspondente que conduz ao seu território. E em Apocalipse, as portas representam acesso irrestrito, né, à cidade. As portas representam acesso. Você vai ver que elas estão abertas. Tá? Novo e vivo caminho, foi aberto, salvação, né, para esses que herdaram a cidade. Aí. Número 12, gente, reforçando, obviamente, ali, a totalidade, tá, do povo de Deus, representado nas 12 tribos, nos 12 apóstolos, tá certo? Na arquitetura antiga, os fundamentos eram um tipo de pedras grandes também, escolhidas tanto por sua beleza, quanto por sua resistência. Então, enquanto as portas levam os nomes das tribos,
Os fundamentos trazem o nome dos apóstolos. Olha lá, o fundamento dos apóstolos, né? O que era o fundamento dos apóstolos? Era a doutrina, o ensino do evangelho, aquilo que era ensinado corretamente a respeito da pessoa, da obra de Cristo, da ressurreição, né? Então, o que está sustentando essa cidade? Entende? O evangelho, a redenção, né? A doutrina, o fundamento apostólico, né? Aquilo que eles representam. Você vê que interessante? Se você vê, não tem muita dificuldade, né? A gente não precisa buscar coisa aí que não precisa mesmo, né? Desnecessário, está claro, algumas coisas vão se linkando aí, né? O número representa simbolicamente, então, a igreja como um todo, né? Lá em Efésios a gente já vê isso, tá, gente? A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Você vê que agora essa cidade, o fundamento está o nome lá dos 12 apóstolos. Então, você percebe que a Bíblia está se explicando? Lá em Efésios já disse que a igreja, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A Nova Jerusalém é a igreja, a noiva do Cordeiro. Que o fundamento dela, os 12 apóstolos. Olha aqui, você percebe que não tem muita dificuldade, né? A referência ao Cordeiro enfatiza que a cidade celestial pertence, obviamente, ao Cordeiro, e tudo que está sendo sustentado é por causa do Cordeiro, gente, por causa da redenção, tá? Existe um povo só ali, não são dois, né? A mensagem central, então, de Apocalipse 21, de 12 a 14, é que a entrada para a cidade celestial, ela é acessível a todo o povo de Deus, incluindo Israel e a igreja. É um povo que inclui Israel, né, de alguma forma étnico, e os gentios que se tornaram povo de Deus, formando esse povo que tem acesso, que na verdade tem acesso à cidade e ao mesmo tempo compõe a cidade. Entende? Olha que interessante, essas metáforas de novo se confundindo. Essa cidade é a noiva, ela é a cidade, ao mesmo tempo é o povo, e o povo também tem acesso. É uma confusão na cabeça nossa, né, que quer ficar botando as coisinhas. Não, peraí, ou está na cidade ou é a cidade, resolve aí as duas coisas. Essa é a grande questão. São acúmulos, como eu falei, são metáforas se remontando em cima uma da outra, tá? E aí vemos no versículo 15: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro. Olha lá, esse que falava comigo, que é esse anjo aí, ele tinha uma vara de ouro para medir a cidade. Olha de novo uma medição. Lembra que teve a medição do templo? Agora ele está medindo a cidade, mas agora a vara não é mais aquela varinha não, é uma vara de ouro. Olha que interessante. Os seus portões, então ele vai medir a cidade, o portão e a muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Espera aí, comprimento, largura e altura igual. Opa, um cubo. Um cubo, né? Então, olha que interessante. É interessante. Por que um cubo? O que o cubo representa alguma coisa? Vamos ver. Para você ver como que as coisas elas vão se unindo aí. Aí no 17, mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida, olha que interessante, pela medida humana que o anjo usava. Olha como as coisas dos homens estão ali permeando, anjo, homem, junto, as coisas estão se entrelaçando, né? A referência da medida ainda é humana, né? Então, vamos lá, para a gente fazer algumas observações aqui. No Antigo Testamento, medições semelhantes aconteceram, como a gente já viu um tempo atrás. Em Ezequiel, próprio Ezequiel que eu falei, capítulo 40 a 48, um homem mede, né, também, uma aparência era como bronze, ele mede o novo templo e seus arredores. Jeremias fala de uma medição, Zacarias também menciona medição de Jerusalém, né? Então, em todas essas passagens, a medição representa o quê? Não sei se vocês vão lembrar: posse e proteção, tá? De Deus sobre o seu povo. Ele está medindo, agora ele está falando, tudo é meu agora. Ele está medindo e falando, tudo aqui pertence a mim, né? Está sob minha proteção.
Tudo é meu, é minha posse aqui. Assim, a cidade de Deus simboliza sua presença e proteção eternas, confirmando a promessa de que não haverá mais lágrima, nem dor, nem pecado, não vai ter sol, lua, parece que nem noite, vamos ver, nem impureza, nem vergonha, nem engano. Tudo é dele, quer dizer, está sob a régua dele, sob a medida dele, sob a proteção. Nada que não cabe na medida de Deus entra mais ali. Entende? Ele restringiu ali o que é dele, somente o que é dele está ali. Então é o que significa a medida, tá? Diferente de Apocalipse 11, que teve medição, onde a medição indicava a presença espiritual de Deus, não sei se você lembra, em meio às angústias do povo, Deus fala que ia proteger o povo no meio da tribulação. Aqui não, aqui a medição ela marca a presença final e eterna de Deus, onde todo o sofrimento acabou. Aqui é uma medição com ouro, olha que interessante, a medição perfeita, com ouro, gloriosa, da proteção eterna. Você vê que os símbolos eles vão, né, falando para a gente. A cidade é descrita como quadrada, né, quadrangular, tetrágonos, palavra grega aí, semelhante ao templo de Ezequiel, cujas medidas refletiam a perfeição teológica e espiritual da residência de Yahvé. Olha que interessante. No entanto, a cidade celestial supera essa concepção, pois não é apenas um quadrado, mas um cubo perfeito. Presta atenção, medindo igualmente em comprimento, largura e altura. Essa forma cúbica remete ao Santo dos Santos. Está explicado por que a metáfora cúbica ali, Deus está falando que está habitando na cidade, que a cidade é o templo, que ela é cúbica, semelhante ao Santo dos Santos, o lugar de maior intimidade de Deus no Antigo Testamento. Olha como é significativo, né? Então, para você ver que não é uma literalidade, que a gente tem que entender, né, que a gente vai chegar lá e está tudo medidinho, a gente vai medir, pegar a treino e vai ver se era isso mesmo, né? E confirmar, né? Essa forma cúbica remete ao Santo dos Santos. Você pode ler em 1 Reis 6:20, 2 Crônicas 3, 8 e 9. Onde residia a glória de Deus, reforçando a ideia de que a cidade inteira é o templo. Mais que o templo, o Santo dos Santos. Olha que interessante. Dispensando um local específico para adoração. Poxa, isso eu lembro que Jesus falou para a samaritana. Nem nesse templo, mas haverá um dia onde ele vai achar o que? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa de templo mais. Gente, como as coisas se conectam, né? A cidade então mede 12 mil estádios em direção. Eu não gosto de matemática. Você gosta de matemática? Você faz as contas aí, um cara fez as contas aqui, ele considerou um estádio grego que equivalia a aproximadamente 210 metros, e um estádio ático, 212,45 metros. Né? Aí ele faz uma média que seriam 2.400 quilômetros, o volume total da cidade seria de 13 bilhões 824 milhões quilômetros cúbicos. 2.200? Aí ele faz aqui o ajuste entre ele tem, porque tem um estádio grego e tem um estádio ático, aí ele faz a média dos dois, né? Esse tamanho impressionante levou alguns estudiosos a propor emendas textuais, porque falou, não é possível, é muito grande esse troço aqui. Vamos ver se está certo, vamos ver lá no original, entendeu? Os caras falam, não está errado esse negócio. Mas a dimensão, gente, é simbólica, é consistente com outras descrições judaicas da cidade futura. Além disso, os 12 mil estádios correspondem à extensão do Império Romano da época. Olha de novo, gente, presta atenção. Medidas que se assemelham com as medidas da Babilônia Antiga. Medidas que se assemelham com o Santo dos Santos. Medidas que se assemelham ao Império Romano da época. Você está entendendo que existe uma simbologia toda? Ele sobrepõe a Babilônia, ele sobrepõe o Império Romano, ele joga a cidade como o Santo dos Santos. Existe
Tudo isso está falando uma mensagem, é isso que a gente tem que entender. Tá? De novo, os 12.000 estádios correspondem à extensão do Império Romano da época, sugerindo que a cidade é suficientemente grande para abrigar todos os santos de todas as eras, de toda a tribo, língua, povo e nação. É isso, a extensão é o Império Romano, né? Quer dizer, aí a cidade sobrepõe a tudo que eles conheciam de grande na época. O que era grande? É Roma. Deus está falando, não, grande é a minha cidade que eu estou construindo e ela está ali abarcando todo mundo, tem lugar para todo mundo nessa cidade, para todos os salvos, né? Aí o anjo mede um muro, né, que dá, quanto que ele fala ali dos côvados? 144 côvados, né? Olha lá, embora possa se referir à largura ou altura, a leitura mais provável indica a largura, ele acha, tá, dos côvados. No entanto, para uma cidade de 2.400 quilômetros de altura, esse muro parecia baixo. Olha só, parecia baixo. Por que ele fala que é baixo? Porque não é um muro de defensiva mais, não é um muro que as cidades erguiam para se manter distante, para ninguém acessar a guerra. Não precisa, não é esse o muro, não é para isso mais. Olha que interessante, é só para mostrar o esplendor da cidade. O muro não tem função defensiva, pois todos os inimigos já foram derrotados. Mas simboliza beleza, demarcação, lembra? Medida, é meu, isso aqui é meu, está aqui no meu santo dos santos, é o lugar da minha intimidade, é uma demarcação, mas não é mais para defender nada, não precisa. Ele põe como espessura. Aí ele fala que esse muro simboliza beleza, demarcação, destaca a grandeza da cidade, a presença dos santos diante de Deus. Então, gente, é tudo muito, você percebe, simbólico, literalmente com esses símbolos falando coisas, né? João esclarece que a medida usada é uma medida humana, né? Metron anthropo, né, em grego, uma medida humana. Essa expressão indica que o anjo emprega padrões humanos na medida. Entretanto, João acrescenta que é angélica, que tem um anjo junto ali, né? Estabelecendo um paralelo já de homem e anjo junto. Olha que interessante. É o anjo que está fazendo uma medida humana. Você percebe que as duas dimensões já se unindo o tempo inteiro. Anjo com coisa humana, homem com as coisas, né? Essas coisas estão se confundindo à medida que vai chegando no final. No entanto, a interpretação mais provável é que João está enfatizando que, apesar de ser uma medição humana, há um significado transcendente. O mais simples é entender a afirmação como uma explicação de que o anjo utiliza uma medida padrão humana para apresentar uma realidade celestial, né? É isso, segundo a medida humana que o anjo usava. Então ele usa uma medida humana, que todo mundo humanamente na época iria entender, para representar uma realidade eterna e espiritual ali do que estava acontecendo ali, tá bom? Como que vocês estão aí de horário? Posso continuar mais um pouquinho? Pode ser? Vamos ler aqui, vamos ver se eu consigo fechar, ou a gente deixa para a semana que vem. Vamos ver o 18 ou 21. Eu falo porque está dentro do mesmo ainda temática do muro, da muralha ali. A muralha é feita de jaspe, de novo jaspe aparecendo. E a cidade de ouro puro, olha lá, ouro puro semelhante a vidro. Ouro não é semelhante a vidro, né? É um destaque justamente à pureza, a algo cristal, algo, né, vidro límpido. Ele fala de um ouro que não existe na terra, é um ouro tão perfeito, tão puro que ele chega a ser transparente, né, de tanta pureza, né? Com brilho, sempre falando do brilho, da glória, do resplendor, da majestade, tudo isso, entende? Então ele vê uma muralha de jaspe de novo, uma pedra de novo, muito citada, falando de novo de glória, também de pureza. E a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas,
E cada uma desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha o ouro de novo, né, como vidro transparente, lá em cima como vidro límpido, de novo falando da pureza, da perfeição, do resplendor ali, tá bom? Gente, eu não vou falar de todas as pedras, mas já entendemos, tá, que todas essas pedras, elas estão simbolizando tudo isso que eu estou falando. Pureza, vitória, perfeição, glória, majestade, né, tudo isso límpido, né, transparente. Na época, as pedras mais valiosas, mais que resplandecia, né, a luz e tudo, então está sendo usado. E o ouro, obviamente, como um metal valiosíssimo da época, só que com uma característica que não é assim, era só lá na visão, ali do céu, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. A descrição da Nova Jerusalém, então, elabora uma longa tradição bíblica que associa ouro e pedras preciosas à glória divina. Eu podia ter lido aqui, por causa do tempo não vou ler. Tem várias coisas que já tinha na cultura judaica, que pedra preciosa e ouro representava a glória de Deus. A gente sabe disso, né? Lá no tabernáculo, do Antigo Testamento, de ouro, os lugares. Você percebe que o ouro era concentrado aonde? Lá no Santo dos Santos. Quando ia indo para fora, ia se transformando em prata e bronze. Né? Aonde tinha a maior concentração do ouro, no Santíssimo Lugar. Então, ele tem um cunho de representatividade de algo glorioso, né? Algo que representava a maior valor ao lugar da presença de Deus. Então, a gente já sabe disso, né? Fica fácil em entender, tá bom? E aí a gente vai deixar para a semana que vem, começar do versículo 22, onde ele entra aqui, agora objetivamente falando que não vi nenhum santuário na cidade. Não vi templo. Parece que voltou, né? Exato, você vê que interessante? Será que ele está vendo antes das pragas serem lançadas? Ele já mostrou o futuro, depois volta. Você percebe como é confusa a cronologia? Né? Pode ser o anjo que lançou as pragas, talvez, e que ele tinha, mas não, né? Está falando ali que tinha os 7 flagelos. Então, por isso que eu falo, cuidado, né, com quem lê Apocalipse querendo ficar fazendo essa continha cronológica. Você já viu que não dá certo. Tudo isso que a gente está lendo está descrevendo do versículo 1 a 8. Aí tem mais essa observação que eu não fiz, eu sabia, mas eu não fiz. Eu falei, não, mas foi feita aqui, né? A Ângela lembrou. Com as últimas 7 pragas, exato. Ele está segurando, né? Então, quer dizer, tem mais, mas aqui, você lembra que já é a eternidade? Não tem mais praga. Então, exato, mas talvez ele está mostrando o futuro com anjos que estão carregando, que ia soltar essas pragas antes dessas coisas acontecerem. Então, para você ver a confusão cronológica, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. O maior problema de quem lê Apocalipse é querer ler nessa sequência que a gente viu que não dá certo. Tá? Que o dispensacionalismo faz. 7 selinhos, um atrás do outro, depois 7 trombetinhas, um atrás da outra, depois 7 tacinhas, uma atrás da outra. Gente, dá ruim. A gente viu que lá na 7ª trombeta, Apocalipse acabou. Lá se estabeleceu a eternidade. Tudo depois de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, está voltando tudo o que já aconteceu. Isso aqui é uma descrição do capítulo 11, versículo 15. É o que eu falo, é uma retomada de detalhes, para dar os detalhes do que ele já tinha. Sabe quando dá o spoilerzinho? Ele dá aquele spoilerzinho e vai embora. Aí lá na frente ele volta para aquele período e abre o leque para explicar tudo o que ele tinha falado, mas não tinha falado com clareza. É isso. Tá? Então, nós temos que lembrar disso. Muito bom, né? A observação também, a gente já jogou essa, né, pitadinha aí, para a gente relembrar dessa dificuldade cronológica. E paramos no 22, tá bom? 22, então, ele vê ali que na cidade não tem santuário. O spoiler, né? Por quê?
porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí a gente retoma isso para a gente conversar a semana que vem, tá bom? Muito bom, gente, é isso aí. Vamos orar? Belíssimo, né? Belíssimo. É uma visão, deve ter sido uma visão gloriosa, literalmente gloriosa, né? Que João teve aqui. Deve ter ficado de boca aberta durante vários dias, né? Porque é uma visão majestosa, né? Um negócio, imagina ele vendo esse tipo de ouro, vendo esse tipo de glória, vendo esse tipo, né, de resplendor ali. Deve ter sido uma coisa extraordinária, né? João teve uma experiência realmente fantástica aí, vendo tudo isso. E depois para escrever, hein? Organizar tudo isso, né? Pensou? Se organizar, lembrar, colocar em palavras, colocar de forma literária, organizar os textos, as retomadas, como escrever um filme, um roteiro de filme, gente. Como, imagina, o Espírito Santo, né? Ajudando João a organizar isso, pegando a mente de João, fazendo ele lembrar. Gente, é uma condução de Deus extraordinária, né? Muito bonita. É um livro fantástico, né? A gente está aqui lendo e é uma beleza realmente extraordinária da glória de Deus.